Podem tomar assento, irmãos. Cumprimento a igreja com um bom dia. Que a graça, a paz, o grande amor e a misericórdia do Senhor estejam sobre as nossas vidas nesta manhã. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Palavra do Senhor que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua igreja e diante da Tua palavra. E pedimos, Senhor, que Tu fale ao nosso coração nesta manhã, que o Senhor mesmo ministre em nossas vidas, nos dando a conhecer a Tua vontade revelada, Senhor. Obrigado porque aqui estamos em Tua casa. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos santos, pela igreja. Obrigado por esse ambiente propício ao estudo e à reflexão da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que a ministração da Tua palavra é meio de graça para as nossas vidas e, através dela, o Senhor fala ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui e queremos apresentar-te o nosso coração aberto para que o Senhor possa ministrar a Tua palavra e semeá-la em nosso coração, de forma que, sendo solo fértil, possamos frutificar em Ti, mercê de Tua palavra a 30, a 60 e a 100 por um. Faz em nossa vida, Senhor, conforme a Tua vontade. E fala-nos, Senhor, não segundo aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Abençoa o Teu povo, cada um de nós, aqueles que aqui já estão, aqueles que ainda chegarão e aqueles que não virão. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Por isso nós Te damos graças nesta manhã tão bonita, dia que o Senhor preparou para nós. E nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém e amém. O título do sermão desta manhã: Salvação, graça de Deus ou responsabilidade humana? O que você acha? Quem já não teve a oportunidade de ver o fascínio de uma criança que pela primeira vez está diante da praia e vê na extensão dos olhos a brancura da areia e ao longe, onde os olhos já não alcançam, a dimensão aparentemente infinita do mar, no ouvido, o soar das ondas que quebram ao chegar da praia, de onde não pode avançar. Na pele, o toque suave do vento e o cheiro característico do mar. Quem nunca viu? Eis aí a imagem do deslumbre,
O fato, queridos irmãos, é que Paulo, o encarcerado de Cristo, parecia estar fascinado diante da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, como aquela criança estava diante do mar. Os olhos do apóstolo estavam repletos de alegria ante a face do Deus benfazejo. E é desse modo que Paulo descreve a salvação, com o coração completamente assaltado pelo fascínio e pelo deslumbre do Cristo de Deus. Não havia motivos correcionais para que Paulo escrevesse uma carta para a igreja em Éfeso. Apenas a admiração diante da redenção divina, por havido sido ele mesmo um pecador outrora moribundo, entre tantos outros, mas agora alcançado, um pecador eleito e redimido ao pé da cruz. Eis a razão por que não encontramos na missiva repreensões ou correções doutrinárias como nas demais cartas paulinas. O apóstolo Paulo parecia estar muito à vontade para discorrer sobre assuntos assaz importantes para a fé cristã. Sim, a necessidade de corrigir pessoas, ou de corrigir fatos, ou de refutar heresias. Assim, a carta aos Efésios é, na verdade, uma grande doxologia, uma glorificação do início ao fim. Revela a intensidade da admiração do apóstolo Paulo pelo plano da salvação. Há momentos em que, ao ler a epístola paulina, parecem que as letras saltitam de alegria. No capítulo 1, Paulo apresenta algumas informações que apenas por elas já teríamos o dever de adorarmos a Deus de forma extasiada. Para o bom apóstolo, toda a nossa comum salvação gira em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, afirma o homem de Deus, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, escolhidos desde a fundação do mundo, predestinados para a adoção de filhos, sendo-nos concedida a redenção gratuita em Cristo Jesus. Tivemos então nossos pecados remidos, segundo a riqueza da graça de Deus, salvos pelo Pai, mediante a obra redentora do Filho, e selados com o selo do Santo Espírito da promessa. E tudo isto para o louvor da sua glória. Expressão repetida por 3 vezes, assim como são 3 as pessoas da divindade. Você percebe o motivo de tanta alegria para o apóstolo Paulo? Hoje, com base no texto lido, gostaríamos de responder à questão: salvação é fruto da graça de Deus ou ela decorre da liberdade humana, do exercício da responsabilidade que cada homem tem com o seu suposto livre-arbítrio? E para isto, abordaremos 3 verdades que o texto nos apresenta nesta manhã. Primeira verdade: todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu tenho um amigo cristão, queridos, na verdade um parente próximo, que foi convidado para tocar o seu instrumento musical num velório. Porque havia, naquela ocasião, uma pseudo-revelação de que a pessoa velada seria ressuscitada pelo Senhor. E por mais que o dedicado moço, acompanhado de outros músicos, competentemente tocasse o seu instrumento, nada aconteceu. O esforço se estendeu por horas, a ponto de seus lábios incharem, mas nada aconteceu. A ressurreição não ocorreu, e nem tampouco ocorreu um simples esboço de sorriso como uma forma de manifestação de aquiescência ou mesmo por agradecimento da pessoa que estava falecida, como resposta à bela música tocada, pelo simples motivo de ela estar morta. Os mortos não reagem. Os mortos não podem reagir. Em Efésios, capítulo 2, versículo de número 1 está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A verdade que é repetida no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas do que Paulo está falando? O que ele quer dizer para nós? O
que ele queria dizer à sua época e o que ele quer dizer hoje para nós. Ele está dizendo que o estado de todas as pessoas sem Deus é o estado da morte espiritual. Ainda que estejam vivas e caminhando por esse mundo afora, comprando e vendendo, casando-se, dando-se em casamento, como diz a expressão bíblica, estão mortos. Mortos em delitos e pecados. A Bíblia diz que nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram ao mandamento do Senhor e comeram do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Então logo se esconderam, porque já não poderiam mais suportar a presença do Deus 3 vezes santo. Então se escondem do Senhor. Estavam mortos em delitos e pecado. O que Paulo está dizendo é que todos nós, no estado da queda, estávamos mortos em delitos e pecados, completamente mortos, não 10%, não 50%, não 90% mortos, mas integralmente mortos. Paulo não está falando que nós estávamos na UTI espiritual, mas ele está dizendo que estávamos mortos. Vocês compreendem o rigor da expressão? E onde Paulo quer que nós cheguemos? Essa, queridos irmãos, é a condição de todos os seres humanos sem Cristo, mortos em delitos e pecado. Vejamos o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 19. Romanos, capítulo 3, se você quiser acompanhar, por favor. Capítulo 3, versículos 10 a 19. Diz a palavra do Senhor. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles até cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. É por isso, queridos irmãos, que nós, presbiterianos, acreditamos na doutrina bíblica da depravação total do gênero humano, que implica dizer que toda a humanidade caiu por causa do pecado de Adão. O primeiro pecado foi a desobediência, e tendo nossos primeiros pais comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E as consequências do primeiro pecado sobre toda a humanidade nós chamamos de pecado original. E todos nós fomos concebidos mediante a presença e a interferência direta e radical em nossas vidas desse pecado, do pecado original. Isso implica dizer que não há em nós nenhuma parte que não tenha sido afetada pela queda. Radicalmente mortos pelo pecado que habita em nós. Ouçam, o pecado não é algo superficial, mas radical e essencial. E por meio dessa doutrina bíblica da depravação total, nós precisamos entender que não há como nós fecharmos os olhos para essa realidade. O pecado está, nesse exato momento, em nossa vida. E por isso precisamos de uma cura. O saudoso reverendo R.C. Sproul afirma que a cura da morte espiritual é a criação da vida espiritual em nossas almas por Deus, o Espírito Santo, e a essa obra nós chamamos de vivificação. Alguém que está morto precisa ser vivificado por Cristo. Francis Foulkes vai dizer que a palavra pecado significa errar o alvo e a palavra delito significa sair do caminho. O fato, queridos, é que todos nós erramos o alvo e saímos do caminho e precisamos urgentemente de alguém que corrigisse a nossa direção e nos colocasse de volta no caminho, e o nome desse alguém é Jesus de Nazaré. Louvado seja o Senhor. Você entende que, de fato, esteve morto em delitos e pecados?
até que Cristo veio ao seu encontro. Você entende assim? Ou você é uma daquelas pessoas que acreditam sua salvação a si mesmo por causa da sua inteligência e da sua perspicácia no exercício da sua responsabilidade, do seu pseudo-livre-arbítrio? É assim que você crê? É mesmo? Que você sozinho, perdido no ermo do deserto, poderia encontrar o caminho para a salvação? Segunda verdade. Todos nós éramos escravos do pecado e subjugados por ele. Queridos, de acordo com a nossa história, a escravidão no Brasil começou cerca do ano 1530 e perdurou por mais de 300 anos. Registra-se o impressionante número de aproximadamente 5 milhões de pessoas que foram escravizadas, traficadas da África para o Brasil, para principalmente o trabalho escravo na lavoura. Os brasileiros escravos chegavam a trabalhar 20 horas por dia em atividades exaustivas e perigosas. Paulo está dizendo que nós éramos escravos, não de um senhor de lavoura no Brasil, mas escravos do pecado. E o escravo não tem vontade própria. Nos versículos 2 e 3 do texto exordial, a palavra diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, não um, não dois, não alguns, mas todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Fazendo a vontade da carne, do pensamento caído, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar. Van Groningen vai dizer que, quando o homem caiu, Satanás passou a fazer parte da vida do homem, num estado parasitário, como um parasita que está ali sugando e fazendo mal, até a morte do ente que o recebe. Esse era o estado da nossa vida. Escravizados completamente, com a mente totalmente tomada, com o nosso coração totalmente movido. O fato, queridos, é que o pecado nos escraviza não 20 horas por dia, como os escravos brasileiros, mas 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso foi ao longo de anos a fio, até Jesus vir ao nosso encontro e se revelar a nós como nosso libertador e nos tirar do cativeiro da prisão. Quebrar todos os grilhões e nos libertar. Por isso, entendam, queridos, por óbvio, um escravo não tem vontade própria. E é por isso que Paulo diz que seguíamos o curso do mundo caído. Íamos a favor da maré, fazendo a vontade, em primeiro, do príncipe da potestade do ar, como já foi dito, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Adão e Eva, nossos primeiros pais, tiveram a escolha de obedecer ou de desobedecer a Deus, mas nós não tínhamos essa escolha. A nossa escolha era unicamente e simplesmente a desobediência. Éramos filhos da ira. E, em segundo lugar, fazendo a vontade da carne e do pensamento caídos. Escravos. E agora eu pergunto, onde está o teu livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio de um escravo? Se nem mesmo nós, os regenerados, estamos livres da influência do pecado em nossas vidas, como então um escravo poderia ter vontade própria? Como então um escravo morto em delitos e pecados podia fazê-lo? Veja o que Paulo diz, e queridos, ele diz de si mesmo para nos apresentar esse estado de pecaminosidade da alma humana.
Está em Romanos, no capítulo 7, versículos 15 a 24. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 24. Palavra do Senhor que diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, se Paulo fala isso de si mesmo, o que eu vou falar de mim? O que você vai falar de si? Escravos do pecado. Porém, agora não mais, porque fomos alcançados por Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. O fato é que depois do pecado, o arbítrio do ser humano deixou de ser livre. Então, mesmo nós, os regenerados, ainda estamos sob a influência do pecado que reside em nós. Muito embora, por outro lado, também sobre a influência do Espírito Santo que atua nas nossas mentes. A grande diferença do regenerado para aquele que não conhece o Senhor, para o caído, é que aquele só pode pecar. Ele não tem condições de não pecar porque é escravo. Já nós, os regenerados, nós temos agora a capacidade entre pecar e não pecar, e nós escolhemos. E o fato importante e interessante de se falar, e que deve chamar a nossa atenção, é que todas as vezes que nós, regenerados, pecamos, é porque nós decidimos pecar. Diferente do escravo, que não tem vontade própria. Você compreende? Pensar que a salvação é fruto da minha responsabilidade, ou seja, da minha própria escolha, é, na verdade, uma afronta ao Deus que nos salvou. Você pensar que você podia salvar-se a si mesmo é afrontar a Deus. Se a minha salvação esteve um dia em minhas mãos para decisão, enquanto eu estava completamente escravizado pelo pecado, significa dizer que eu corria mais riscos de morte do que os escravos brasileiros na época da escravidão. E graças a Deus, queridos, que a minha salvação nunca esteve em minhas mãos. Graças a Deus. A realidade, queridos, é que eu era o filho da ira. A realidade, queridos, foi que, mesmo eu sendo o filho da ira, Deus, o Pai, em Cristo Jesus e no Espírito Santo, desde a eternidade, me salvou, escrevendo, antes da fundação do mundo, o meu nome no livro da vida. E num dia específico, na linha do tempo e da história, Ele veio e me regenerou e me converteu a si mesmo. Me tirou do charco da imundície, então abriu os meus olhos para que eu visse sua face, abriu meus ouvidos para que eu ouvisse sua voz, enfim, inundou o meu coração de uma paz que eu não compreendia, que eu não podia conhecer. Ele fez tudo e eu não fiz nada. Louvado seja o Senhor. Então Ele veio até mim, enquanto eu, entre os arbustos do pecado, me escondia com Adão. Ele veio e me converteu.
Me convenceu da vida enquanto eu preferia a morte. Ele mudou uma história de iniquidade, transportando-me para a luz da santidade. Ele, tudo, e eu, nada, nada, nada. Louvado seja o Senhor. Ouça, querido irmão, Deus possui autoridade sobre todas as coisas, pelo simples fato de Ele haver sido o Criador de todas as coisas. Por isso Ele é o autor e possui a autoridade. E assim Ele decidiu nos salvar a quem Ele mesmo escolheu. Dependemos completamente dEle. E só dEle. Louvado seja o Senhor. Você pensa que você veio a Cristo porque você quis? É isso mesmo? Lê do engano, meu amigo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E também disse acerca do Pai, acerca de si e do Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Você continua pensando assim? Eu não. Foi Ele que veio até mim. E foi Ele quem me convenceu. Foi Ele que fez. Eu estava completamente enganado, tomado de cegueira, na escuridão do pecado, arrasado pelo pecado. Mas o Senhor veio até mim. Em terceiro e último lugar, terceira verdade, todos nós somos salvos por causa da graça de Deus. Somente. Todos nós somos salvos por causa da graça de Deus. Somente. Queridos, eu me recordo de uma ocasião na minha juventude, há exatamente 30 anos atrás, quando a minha família foi passar um final de semana prolongado na casa dos sogros do meu irmão recém-casado, seu José Dantas e irmã Carminha, lá na cidade de Uberlândia. As refeições eram sempre muito saborosas, mas o almoço do domingo excedeu em sabor todos os demais. Então, eu, de minha parte, resolvi fazer um elogio para a dona da casa, irmã Carminha. Então, satisfeito, eu disse, irmã Carminha, em todos os dias as refeições foram saborosas, mas a refeição de hoje está especialmente deliciosa. E quando terminei de falar, o senhor José Dantas, marido de Carminha, deu uma gaitada gostosa. Quando então eu percebi que excepcionalmente naquele dia, ele havia sido cozinheiro. O elogio havia sido desferido para a pessoa errada. Se somos salvos pela graça de Deus, a quem estamos elogiando? A quem estamos enaltecendo? A quem estamos glorificando? Observe que no texto, o versículo 4 começa com a conjunção adversativa mas, que implica em mudança de direção, e implica também num cenário diferente para os pecadores eleitos, em contraposição com todo o mal e toda a desgraça e toda a ruína descrita até aqui. Paulo vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Vamos dizer juntos? Por quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, para que ninguém se glorie, não de obras, não de obras. Paulo está a nos dizer que fomos salvos por Deus.
É Deus que fez a obra. O agir foi apenas de Deus. Se pensarmos, queridos, que temos algo a ver com nossa salvação, estaremos enaltecendo a quem não merece. E aqui está o erro dos romanistas, porque acreditam que pela graça somente é muito fácil. E outro dia desse eu vi um sacerdote falando que era muito fácil para Paulo. Depois de haver pecado tanto e perseguido a igreja do Senhor, agora era muito fácil, só pela graça? Ah, não. Precisa das obras. Ou seja, precisa do próprio dedo de Paulo nesse negócio aí. E assim, eles vão mais além ainda, e criaram a doutrina do purgatório. Porque dizem que somente os santos aperfeiçoados na terra, ou seja, os santos canonizados, podem ascender diretamente ao Deus Santíssimo. Os demais não, precisam passar por um ambiente chamado purgatório, para se purgarem de seus pecados e serem preparados para ascender à presença do Deus Santíssimo. Ora, não é isso que Paulo está dizendo. Não mesmo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vocês notem o que Paulo está dizendo. Primeiro, a misericórdia é de Deus. Segundo, o amor é de Deus. Terceiro, a vida é de Deus em Cristo Jesus. Quarto, a graça é de Deus. Quinto, a ressurreição da morte para a vida é de Deus. Os lugares celestiais a que nos fez assentar são de Deus. A suprema riqueza da graça é de Deus. A bondade para conosco é de Deus. A fé salvífica é de Deus. E tudo para a glória de Deus. Que coisa linda, gente. Eis o Evangelho, a exposição pura e simples da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo tem tanta certeza disso, que ele nos transporta para o futuro. Olha o que ele diz. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está olhando e vendo uma realidade, ainda que futura, presente. Porque para ele está líquido e certo. E não há como mudar. Cláusula pétrea estabelecida pelo Senhor. Amém? O nosso nome está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Isso é bênção demais, querida igreja. Louvado seja o Senhor. E agora eu pergunto para você, onde está a sua participação? E a minha, meu irmão? Onde está a nossa participação em tudo isto? Em lugar nenhum. Foi Ele que fez tudo. E é por isso que nós, presbiterianos, somos monergistas. O monergismo é um conceito emprestado da física, que vai dizer que todo o trabalho da salvação é feito por Deus. Um só efetuando um trabalho, uma energia para que ocorra um trabalho. De forma simples, me perdoem os físicos da igreja e os engenheiros. Somos monergistas porque entendemos que a salvação inteira depende unicamente, exclusivamente, exaustivamente e é contundentemente operada pelo Espírito Santo em nossos corações, aplicando a obra redentora do Filho segundo a vontade do Pai. Amém? Louvado seja o Senhor. A minha falha, queridos, em elogiar Carminha no lugar de José Dantas foi rapidamente corrigida com um sorriso amarelo e um pedido de desculpas. Mas, e se nós estivermos tomando a glória de Deus? E se nós estivermos roubando aquilo que é do Senhor quando nós pensamos que temos parte na salvação? Paulo está dizendo claramente, a salvação é de Deus, para que ninguém se glorie. Louvado seja o Senhor. Então, cuidado, porque você pode estar glorificando a si mesmo, ao invés de glorificar a Deus. E veja o que o Senhor diz sobre essas coisas pela boca do profeta Isaías.
Isaías capítulo 42, versículo 8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha é a glória, pois não a darei a outra e nem a minha honra às imagens de escultura. E em 42, 16, o Senhor diz: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Um cego num caminho que não conhece. Compreendem a ideia hiperbólica? O exagero é a nossa condição, sem conhecer a Deus. E ele diz mais: fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz, eles e os caminhos escambrosos farei planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. É o Senhor, gente, não somos nós. Não somos nós. O teólogo e escritor A.W. Pink afirma: para que o pecador seja salvo, 3 coisas são indispensáveis. Deus, Pai, teve que determinar a salvação. Deus, Filho, teve de adquiri-la. Deus, Espírito Santo, teve de aplicá-la. Deus faz mais do que simplesmente propor-nos a salvação. Se Deus apenas nos convidasse, estaríamos todos perdidos. Louvado seja o Senhor. Então você acredita mesmo que sem a ação exclusiva de Deus em sua vida, você estaria em condições de dar um passo em direção a Deus? É mesmo. E eu quero concluir este sermão, queridos, te chamando a examinar comigo o versículo de número 10, que diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas te convido mais a fixar os seus olhos em 2 expressões: somos feitura dele e criados em Cristo para boas obras. E aproximando mais ainda a lente para as palavras feituras e obras. E me permitam mais uma vez usar um pouco de exegese e ir ao original. A palavra feitura é a palavra poema, no grego. E a palavra obras é a palavra ergon, no grego. Na verdade, as 2 palavras gregas poderiam ter sido traduzidas como simplesmente obras. Então ficaria algo assim: pois somos obra dele, criados em Cristo Jesus para obras, para boas obras. Somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas na verdade, queridos, ninguém fala a palavra feitura de um artista. Fala a obra de um artista, não é verdade? Mas Paulo, ele acertou. E o tradutor também acertou na tradução para o português. Porque há de haver uma diferenciação, sobretudo na ideia semântica que Paulo pretendeu apresentar no texto. Se não, vejamos. A palavra poema dá origem à expressão em português poema, e eu já falei outra vez isso aqui na igreja, o que implica que os salvos são um verdadeiro poema de Deus, o que por si só já seria muito belo, porque dizer que somos poema de Deus implica dizer que Deus colocou o seu coração na criação do homem, e o que é verdade. E sabemos que todo artista, quando termina a sua obra, seja uma bela poesia, seja uma bela pintura, ele assina embaixo. Então, Paulo está dizendo: nós temos uma assinatura de Deus em nossa vida. Ser feitura de Deus implica que a salvação é obra de Deus. Ser feitura de Deus implica que não tivemos participação ativa na salvação. Ser feitura de Deus implica que somos expostos a toda a criação como fruto da bondade de Deus. Então, a salvação pode, ainda que angústia, aguardar a redenção, como está escrito. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22. E você pode ler comigo. Romanos 8, 19 a 22 vai dizer:
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Muito lindo, queridos, isto, mas há outro aspecto importante. É que a palavra poema só é utilizada 2 vezes no Novo Testamento. Uma das vezes, ela traz exatamente essa tradução como obra. Está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Veja comigo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aqui está a palavra poema. Tais homens são, por natureza, por isso indesculpáveis. Coisas que foram criadas. Então a palavra poema está nos reportando lá atrás, na época da criação, e nós sabemos que a criação de Deus foi perfeita, fruto das mãos de um Deus eterno, santo, infinito, perfeito. Mas houve a incidência do pecado. Aí, agora, Paulo está utilizando pela segunda vez a mesma palavra, a palavra poema, para dizer que Deus está refazendo o homem, que foi arruinado pelo pecado. O homem feito perfeito no Éden foi arruinado e agora é refeito por Deus, regenerado. E um dia seremos glorificados. E o que podemos aprender de tudo isso, queridos? Que o Senhor está apresentando a obra da sua regeneração em nossas vidas. Então precisaria ser a palavra poema, porque é a obra perfeita do Senhor. É o resgate do Senhor. É o Deus que veio em nosso encontro, na vida, no caminho chamado vida, e nos salvou e nos redimiu. A nova vida de comunhão com Deus é uma criação divina e não humana. Assim como Deus criou Adão perfeito no Éden, em Cristo Jesus somos refeitos perfeitos e um dia seremos glorificados para a glória do Senhor. Feitura de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, realizou tudo para a nossa salvação. Então, qual é a nossa parte? Onde está? A nossa parte é ficarmos como aquela criança fascinada diante do mar, deslumbrados com a imensidão da salvação, encantados pelo grande amor de Deus, admirados por sua bondade, maravilhados por sua generosidade, surpreendidos por sua misericórdia, inebriados por seu cuidado e completamente entregues à sua graça. Eis a nossa parte. E o que compete a nós é nos assentarmos ao lado de Paulo, prisioneiro de Cristo, e extasiados por tão grande salvação que vem do Senhor, ficar a dizer, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele, aleluia, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, você ainda pensa que a salvação é decorrente da responsabilidade humana? Ainda? Não pense mais. Sem a graça de Deus estaríamos perdidos, condenados ao inferno e depois ao lago de fogo e enxofre. Se você até aqui pensava que estava no controle, esteve enganado. Não pense mais isto.
Reconheça a sua inteira dependência do Senhor. Reconheça que Deus está no controle absoluto de sua vida e de todas as coisas. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, entregue-se a Jesus o Nazareno, autor e consumador da nossa fé. E abra seu coração para essa verdade. E que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida e proclamada nesta manhã. Ah, Senhor Deus, como temos o coração agradecido por tão grande salvação. A salvação que é fruto de tão grande amor. O amor com o qual nos amou o Senhor, nos amou primeiro, enquanto estávamos mortos em delitos e pecados. Obrigado, Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor a nos convencer, a nos regenerar, a nos chamar, se não fosse o Senhor a falar ao nosso coração, se não fosse o Senhor a nos tomar pela mão e nos tirar do charco, da lama, do pecado, da sujeira e da imundície, estaríamos lá até agora, Senhor. Senhor, obrigado, obrigado, o nosso coração só está a Te agradecer, o nosso coração só pode estar a Te agradecer, não há outra alternativa. Ah, Senhor, porque se estávamos com Adão a nos esconder, agora estamos com Paulo a nos alegrar. Oh, Senhor, que bom é que a Tua salvação veio ao nosso encontro, que bom é que todo esforço foi do Senhor, porque nós não conseguiríamos, que bom, Senhor, o Senhor tudo, e nós nada. Obrigado, Senhor. Que seja toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao Teu nome. E faça-se na nossa vida consoante a Tua vontade, que é sempre melhor que a nossa. É boa, é perfeita e é agradável. Que seja a Tua bênção sobre nossas vidas e de nossas famílias. E que o Senhor fale muito mais ainda, de forma contundente ao nosso coração. E eis aí, Senhor, a nossa oração sincera, no nome precioso, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E que Deus nos abençoe.